Privacidade e proteção de dados pessoais é um assunto que sempre teve importância, e muito mais agora, em que boa parte da nossa vida transcorre online, principalmente nesse período de pandemia. Você que nos assiste, faça o seguinte teste. Essa é a última vez que você utilizou a assinatura manuscrita, que você assinou uma ficha, e compare com quantas vezes você utilizou login e senha num dispositivo eletrônico. Então, se a nossa vida é cada vez mais online, se cada vez mais nós produzimos dados pessoais, obviamente, proteção da privacidade no mundo online e proteção a dados pessoais é algo de extrema importância. Especificamente no caso da Covid-19, tem havido uma certa confusão, talvez motivada por razões políticas, um suposto conflito entre proteção de dados pessoais e combate à pandemia do Covid-19, o coronavírus. Na verdade, não existe esse conflito. Combater o coronavírus não significa desprezar a proteção a dados pessoais. E a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD brasileira, também não existe para proibir que sejam feitas medidas de combate à Covid. Não é isso. Não existe uma escolha entre um ou outro. Na verdade, são os dois juntos. O que a Lei de Proteção de Dados garante é que todas as medidas implementadas com dados pessoais, seja para combater o Covid-19, seja por qualquer outra razão, observem um conjunto mínimo de garantias para que o cidadão, para que o titular dos dados, eu e você, não fiquemos vulneráveis, para que os nossos dados que foram recolhidos, por exemplo, para combate ao Covid, não sejam utilizados depois para nos enviar propaganda, campanhas de marketing, tentando vender produtos ou até mesmo que haja vazamentos e fraudes relacionados a esses dados. É muito fácil ilustrar isso no caso que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2020, relativo à medida provisória 954. Essa medida provisória pretendia obrigar as empresas de telecomunicação, como por exemplo as operadoras de celular, a disponibilizar para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a localização de todo cidadão brasileiro, cliente destas operadoras, baseado na triangulação das torres de telefonia celular. A ideia é que o IBGE tivesse os dados sobre onde se encontra cada proprietário de celular no Brasil, para saber se as pessoas estão ou estavam, na época, obedecendo ou não à quarentena. Bom, em tese, isso é uma medida permitida pela Lei de Proteção de Dados. Mas por que essa medida provisória foi declarada inconstitucional? Porque o Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 1, disse que estava errado. Porque a medida provisória não respeitou algumas garantias da Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, não diz quais seriam as medidas de segurança adotadas para manter aquele dado, para qual finalidade específica eles poderiam ser utilizados, por quanto tempo os dados seriam guardados e o que seria feito com esses dados depois do fim da pandemia. Então, o problema dessa medida não foi que a Lei de Proteção de Dados proíbe utilizar dados pessoais para combate à Covid. Não existe isso. O problema é que a medida era tão aberta que, ainda que baseada numa finalidade legítima, que era combater a pandemia, ela não dava alguma segurança de o que seria feito com os nossos dados depois que a pandemia acabasse. Esse foi o grande problema. Existem iniciativas em outros países, principalmente na Europa, que foram feitas, contêm rastreamento de pessoas e estão plenamente de acordo com a política de proteção de dados pessoais. Portanto, em uma frase, não existe esse antagonismo entre proteger dados pessoais e privacidade e combate à Covid. O que existe é uma má compreensão da Lei Brasileira de Proteção de Dados. Esse é o meu entendimento e esse é o entendimento de boa parte dos profissionais da área.